Achou aí, Vitor? Tá. Muito bem. Antes de nós começarmos a falar sobre a mensagem dessa noite, eu quero dar um resumo do que foi o último domingo. Acredito que vai ser importante aí, porque ambas as mensagens nós temos o objetivo de falar sobre construir bons relacionamentos, principalmente bons amigos. Estamos falando sobre amizades. Semana passada, nós tivemos como título da mensagem Precisamos de bons amigos. Esse foi o objetivo. Nós vimos a importância da amizade, nós destacamos alguns versículos, alguns textos que mostram a importância da amizade. A grande parte deles está lá em Provérbios. Um dos textos que deu base para o nosso primeiro tópico de semana passada foi: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então nós vemos aqui a importância da amizade e Provérbios ressaltando que uma boa amizade ela pode ser até mais importante do que o laço familiar. Às vezes nós temos uma decepção ou uma falha com relação aos nossos laços familiares, mas um bom amigo, principalmente aquele amigo, aquela amizade que tem como batismo, digamos assim, os momentos ruins e difíceis. Toda amizade que sobrevive a momentos difíceis e ruins, ela fortalece, ela cria laços mais fortes e permanentes. E a palavra de Deus aqui em Provérbios já nos dá esse conselho e dá essa visão acerca da importância da amizade. Nós vimos também, baseado lá em 1 João 4,12, que diz que ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. A amizade expressa o amor de Deus. Grave isso. Quando nós amamos através dos nossos relacionamentos, nós somos instrumentos de Deus na vida dos nossos amigos. E vice-versa. Dei como exemplo, quem nunca, se você nunca passou por isso, acredito que os adolescentes passaram muito por isso. No acampamento, eles estão vivendo isso agora. Você está passando por um momento muito difícil, muito complicado. Você ora a Deus, você clama a Deus, e Deus usa a vida de um amigo, de alguém próximo, para te confortar, para te dar palavras de ânimo, para te dar um bom abraço. Então, nós expressamos o amor de Deus, nós somos parte dessa expressão do amor de Deus quando nós nos relacionamos com os nossos amigos. Amém? Nós vimos também que nos nossos dias, sempre foi, mas principalmente nos nossos dias, um amigo vale mais do que o ouro. Amigo hoje em dia é algo precioso, valioso. Provérbios 18:24 vai dizer que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Esse texto está dizendo o quê? Que quem tem muitos amigos, diz que tem muitos amigos, na verdade não tem nenhum. Nós vivemos numa época dos seguidores, mas eu lembro na minha época lá do Orkut, eu sei que muitos vão lembrar do falecido Orkut, não era seguidores, era amigos. E eu como adolescente, querendo ser reconhecido, querendo chamar a atenção, eu ia em busca de amigos, era muito comum. Chegava no acampamento, no congresso, qualquer lugar, você meio que convencia as pessoas a serem teus amigos. Se você for lá no meu... não tem mais Orkut. Mas o Facebook fez também essa função também para muitos. Eu tenho no meu Facebook mais de 2.000 amigos.
Eu conheço esses 2.000 amigos. Tem gente que está ali que eu não faço ideia. Amigo é aquele que você pode contar nos momentos mais difíceis. Amigo é aquele que você tem lá na lista, no telefone, que quando você está no aperto, você liga e você sabe que você vai ter uma resposta positiva. Amigo é aquele que dá a vida, aquele que não te deixa na mão. Esses dias eu estava num aperto. Para quem eu liguei? Jorel. O Jorel me resgatou aí. Estava num aperto, um domingo, precisando pregar, precisando pensar na mensagem. Fiquei na mão. Meu carro me deixou na mão. Não é porque o Jorel é mecânico que eu liguei para ele. Porque eu sei que ele eu posso confiar, porque ele é um baita amigaço. E vindo da sogra, então, que moral, hein? Que moral, hein? Que moral. Melhor ainda é quando nós vemos e temos bons amigos dentro da nossa igreja, da nossa comunidade local. Não só aqui, mas aqui porque é o nosso refúgio, é o lugar onde juntos nós adoramos a Deus. Mas eu estou dizendo, entre os crentes, entre os cristãos, amigos que você pode contar. Então eles são poucos. Alguém lembra de uma série chamada Friends? Friends já diz já. Ali no Friends eles têm 10 temporadas que eles trabalham relacionamento entre eles, entre amigos. São 6 amigos. O que essa série tem a nos mostrar? Não vão ser muitos os amigos que nós vamos ter na vida. É impossível você se relacionar com uma multidão. São poucos os amigos que você tem como manter um relacionamento, aprofundar um relacionamento. Não fique triste se você só tem um amigo. Fique feliz porque você tem um amigo. E talvez você não tenha um amigo hoje por causa de alguma decepção, de alguma frustração, traição, você esteja desconfiado por fazer amizades. Eu citei uma frasezinha, acho que do C.S. Lewis semana passada, que ele diz que quem não sabe o valor de um bom amigo é porque nunca experimentou uma boa amizade. Se você experimentar uma boa amizade, você nunca vai querer andar sozinho sem ter a companhia de um bom amigo. Amém? Nós vimos semana passada também que amigos se ajudam. Eclesiastes 4:10 vai dizer: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. A Bíblia fala em vários textos, não só em relação a casamento, a união entre o homem e a mulher. A Bíblia nos alerta e nos recomenda que não é bom que o homem ande só. O homem, e nós vamos ver muito isso hoje, o homem não foi feito para viver sozinho. Por isso que o mandamento de Jesus é bem claro. Ame a Deus de todo o seu coração e ame o próximo. Para você ter um relacionamento saudável com Deus que você não vê, você precisa amar o seu próximo que você vê. E como nós vimos aqui, Deus está presente nos nossos relacionamentos. Amém? 5. A amizade faz crescer. A boa amizade, lembre-se bem disso, nós temos que ter amigos, mas acima de bons amigos, nós temos que ter bons amigos. Amigos que edifiquem a sua vida, que te façam crescer, que te aproximem de Jesus. Estou dizendo que você não deve ter amigo não cristão, não é isso. Mas amigos que constroem relacionamento conosco profundos, eles precisam caminhar na mesma direção. Porque na hora que o bicho pegar, na hora de ter um bom conselho,
As nossas amizades precisam fazer com que a gente cresça e aponte para Jesus. Amém? A gente já está terminando esse replay aqui. Amigo que é amigo dá bronca. Às vezes a gente se distancia dos nossos amigos, porque amigo que é amigo fala o que nós precisamos ouvir. Amigo que é amigo, ele não fala coisas só para nos agradar. Isso é amigo por interesse. Ele está te agradando porque ele quer outra coisa em troca. Provérbios 27:6 vai dizer: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O provérbio diz que nós devemos preferir as feridas causadas por aqueles que estão do nosso lado e nos amam, do que os beijos e os carinhos enganosos dos nossos inimigos. Então, se algum dia você for ferido ou machucado por uma verdade dita por um amigo, fique feliz, fique alegre, porque ele está te falando e está tendo um esforço muito grande para te contar algo que você precisa ouvir. Não quer dizer que você vai aceitar, mas você tem que dar valor, porque há coragem, há preocupação, há carinho. Amigo que é amigo fala a verdade. E o nosso último tópico aqui, que nós vimos semana passada, que resume também um pouco do que nós vimos: bons amigos te levam por bons caminhos. Provérbios 22, do 24 ao 25, vai dizer: não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande da companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Provérbios está ressaltando mais uma vez a importância de você ter bons amigos. Porque assim como no casamento, eu dei o exemplo semana passada, compartilhei aqui, abri o meu coração, que de tanto conviver com a minha esposa, que é a minha melhor amiga, e antes de ser a minha esposa, ela primeiro foi a minha melhor amiga, aí fica a dica, né? O sonho dela é que eu tomasse chimarrão com ela. E esse dia está chegando. Chegou. Esse dia chegou. Então, esses dias eu já comecei a fazer não, isso aí já é um passo bem longo. Comecei a pedir para ela um mate para poder estudar, né? Já convidei ela para estar junto nos meus estudos, fazendo companhia. E eu estou ali, eu tomando gosto pelo chimarrão. Porém, tem a volta, né, Carol? Tem a volta, sempre tem a volta. Também quero que ela aprenda outros costumes, né? Quem sabe um dia comer sushi comigo, coisa que ela tem pavor. Apesar que ela jogou na minha cara semana passada, que ela não gostava de café e hoje ela bebe mais café que eu. O fato de andarmos juntos, convivermos juntos, nos torna iguais. Isso é impressionante. Amém, minha filhinha, amém. A Pri, um negócio, o primeiro café que ela fez para mim, eu peguei e o primeiro café que ela fez para mim na vida foi um dos piores cafés que eu já tomei na vida. Pensa num negócio horroroso. E me faz pensar até hoje, como que ela conseguiu? É só botar o café e a água e esperar, mas ela conseguiu. O café foi horroroso. Hoje, né, todo dia, na hora ali depois do meio-dia, hoje, por exemplo, tinha que revisar a mensagem, terminar a mensagem, aquele sono. Lá vem minha esposa, ela acorda um pouquinho mais cedo da cesta dela e vem: posso fazer um cafezinho? Aí vem aquele biscoitinho junto, oh, coisa linda. Mas nós vamos nos tornando iguais. É que nem amigo. Amigo vai pegando os mesmos gostos, as mesmas atitudes. É impressionante. Começa a andar junto. Então você tem que andar junto de quem está indo para um lado legal da vida. Porque senão a amizade ruim vai te corromper, vai te afastar.
Amém, meus irmãos? E resumindo, terminando a mensagem de domingo passado, nós vimos que não há amigo maior do que o amigo Jesus. João 15:13 diz que ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então tem a amizade, o exemplo de Jesus, como um exemplo de amigo. Jesus, ele tinha, a Ana Júlia está falando aqui, Jesus tinha multidões que seguiam ele. Jesus tinha milhares de discípulos, não era só os 12. Os 12 eram os mais próximos e o que ele denominou apóstolos. Mas ele tinha milhares de discípulos. Tinha esses 12 que eram mais próximos. Digamos que era o friends de Jesus. Só que Jesus nem parava no friends ainda. Jesus tinha 3 que eram mais próximos ainda. Um até ele denominou como o seu discípulo amado. Pedro, Tiago e João. E ainda Jesus amava tanto seus amigos, não tinha muitos, que nós vimos depois que muitos ali não eram amigos de Jesus. Jesus amava tanto os seus amigos, que um amigo em especial, Jesus derramou lágrimas, chorou e trouxe da morte para a vida. Ele gostava tanto da companhia de Lázaro, que chamou Lázaro de volta para a vida. Viu como é importante nós termos bons amigos? Amém? Hoje, eu sei que eu já me delonguei um pouco aqui, mas segura aí, que não vai demorar. Hoje tem um tópico só na nossa mensagem. Hoje eu quero falar sobre amizades artificiais. Vitor, você vai ouvindo o que eu vou falando, você vai passando, porque senão eu vou me perder com esse negocinho aqui. Nós vivemos numa época, em uma era, onde nós estamos sendo incentivados a termos relacionamentos artificiais. A relação humana hoje está cada vez mais extinta. E eu destaquei alguns pontos aqui para embasar essa minha tese aqui com os irmãos. Os relacionamentos interpessoais estão sendo substituídos por inteligências artificiais. Desde criança, muito cedo, os nossos bebês, crianças, eles têm se relacionado muito mais com telas do que com pessoas. Isso não é algo exclusivo de uma pequena parcela. Isso tem sido parte de uma grande parcela da nossa população. As crianças estão se relacionando mais com tela do que com pessoas. O ensino à distância, por exemplo, que você tem entre o professor e o aluno, você tem um computador, você tem uma internet. O ensino à distância está cada vez mais em alta, é uma realidade hoje já. Você não tem um relacionamento direto e pessoal com o professor. Eu sei que na pandemia, isso chegou até a ser pensado e cogitado, das universidades mudarem totalmente as suas plataformas e cortarem o ensino presencial, por inúmeros motivos. Isso não passou, esse projeto não foi a lei, mas algo que foi cogitado e que foi pensado. O home office, então, é uma realidade. As pessoas que trabalhavam em escritórios, trabalhavam juntas, teve o home office, elas não queriam voltar para o ambiente de trabalho. Se você conversa com as pessoas e vê a motivação, você vai se assustar, porque as pessoas têm na sua fala, no seu discurso, eu não quero ver gente, eu não quero me relacionar, quero ficar aqui no meu cantinho aqui. Nós temos, gente, tudo que eu vou dizer aqui, eu não estou dizendo que é ruim, tem coisas aqui que eu amo. Por exemplo, aqui, caixas de autoatendimento, que bacana, né?
Aqui em Livramento acho que não chegou ainda, mas aqui em Quaraí chegou. Aqui em Quaraí chegou. Quando você vai pagar, você não precisa lidar com uma pessoa, com um atendente. Você mesmo passa suas compras ali no computador, bota na sacolinha e vai para casa. Aplicativos de compra. Eu estou criando um caminho aqui que eu quero que você entenda que se hoje, na sua vida, no seu dia a dia, você não quiser se relacionar com as pessoas, você não precisa. Você não precisa. Você vai num atendimento, você tem aplicativos de compra, você vai Delivery Much, iFood, e o outro lá que eu esqueci porque eu não uso, mas você coloca ali as compras e vem alguém te entregar em casa. Você paga via internet, é assim que é o mundo. Deu uma fome de noite, iFood. E algo para te deixar mais impactado e mais espantado ainda, é que em Livramento demora um pouquinho as coisas chegarem. Mas nos grandes centros, das grandes cidades do mundo, a entrega está sendo feita por drones. Então você faz a compra e vem um dronezinho. Te entrega lá a sua compra. Você não precisa ver ninguém, você não precisa falar com ninguém. Atendentes virtuais, que eu tenho pavor. Quando você liga para uma assistência, alô, senhor Enelcio Júnior. Eu tenho pavor. Quando começa isso, eu já desligo. Não tem gente mais. É uma máquina, é uma inteligência artificial. São avatares. Você quer aprender alguma coisa, você não vai mais fazer um curso, você não vai mais para uma faculdade, você não procura mais um professor. Você vai para onde? No Google. Você vai para o Google. Até o sexo, e eu não vou aprofundar aqui porque eu vou deixar para os pequenos grupos, mas até o sexo, ele tem se tornado virtual e artificial. Esse mundo tem crescido e é espantoso no que ele tem viciado as pessoas. Aí a moda agora, a Manu entrou no carro ali, que eu e a Pri, nós demos uma carona para ela, ela falou assim, pastor, eu sou muito desligada das redes, naquele sotaque paraense dela, sou muito desligada das redes, mas o senhor não sabe o que eu descobri, o chat GPT. Alguém sabe o que é o chat GPT? Quem não sabe, levanta a mão. Aprendeu hoje? Agora, você se prepare. Você se prepare. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa e você vai pesquisar isso. O Google já foi extinto. Esquece Google. O chat GPT é uma inteligência artificial que você conversa com ela através de um chat e ela te responde qualquer coisa, ou até mesmo cria coisas através das informações que você propõe a ela. É muito rápido. Hoje eu chamei a Pri e falei assim, Pri, me diz um negócio muito difícil aí da medicina, que você queira aprender. Ou que você saiba para a gente ver se esse bichinho aqui está correto. Ela perguntou um negócio lá e o chat começou a responder. Deu uma aula. Para você ter noção, tem um pastor, depois se vocês quiserem eu mando ali no grupo, que ele vai além, ele começa a mostrar que os pastores, a função do pastor está extinta. Ele fala para o chat GPT assim, chat, crie um sermão baseado, por exemplo, em Romanos 7. E ainda me embase esse sermão com algumas falas, por exemplo, de Agostinho. Automaticamente o chat começa. Cria um sermão. E bom. E bom. As pessoas têm procurado em outro chat, em outra janelinha de conversa de Instagram, que as pessoas fazem perguntas para os pastores. Tem fiéis, tem membros que estão pedindo conselhos, não para o seu pastor particular, pessoal. Estão pedindo conselho para o chat GPT.
GPT. Você tem noção disso? Eu não estou dizendo que isso aqui é ruim. Na minha época que eu era aluno, isso aqui ia ser uma maravilha, né? Então, esquece que eu falei. Com certeza deve ajudar em muita coisa, mas isso aqui, ele tem restringido os nossos relacionamentos. Se você for colocar no papel, toda essa tecnologia tem coisas boas, toda tecnologia ajuda, mas na essência dessa tecnologia toda, do mundo que nós estamos vivendo, os nossos relacionamentos estão sendo perdidos. A falta de relacionamentos e excesso de inteligência artificial tem nos deixado ansiosos. Essa inteligência artificial, essa forma de nós nos relacionarmos com o virtual, com o artificial, tem interferido e tem prejudicado cada vez mais os nossos relacionamentos. Tem prejudicado, porque nos relacionarmos já é um desafio, por vários motivos, até nós falamos um pouco semana passada. Decepções, infidelidade, nós somos humanos, nós temos defeito. Para muitos, fazer amigos e se relacionar é custoso. No nosso tempo livre, por exemplo, se você já gosta, que nem eu, de um Netflix, de um videogame, entendeu? De um iFood, entendeu? Você não vai querer se relacionar no seu tempo livre, você vai querer entrar para dentro de uma caverna, e eu dou graças a Deus que eu tenho a minha esposa, que vai lá e me tira sempre da caverna. Porque senão a solidão ela vai te abraçando e vai te levando ao ponto que você não quer ver gente. Então, essa inteligência toda, ela tem nos deixado ansiosos. Eu fico olhando a vida dos adolescentes que eu tenho ao meu redor, eu fico conversando com as crianças juniores que eu tenho ao redor. Não só crianças juniores, homens, mulheres. Eu sei que você vai entender o que eu estou falando. Nós vivemos numa geração ansiosa ao extremo. Quem aqui nos últimos tempos, aí, no último ano, não teve crises de ansiedade? Está todo mundo assim. E isso faz com que os nossos relacionamentos sejam abalados, porque nós esperamos uma rapidez e eficiência dos nossos amigos. A mesma rapidez e eficiência que nós esperamos de uma inteligência artificial, nós esperamos dos nossos amigos. Quem nunca, por exemplo, ficou de mal aí com um amigo por demorar a responder no WhatsApp? Quem nunca ficou irado com um amigo, né? Irado com um amigo ali com raiva, mas esse miserável me responde. Faz 2 minutos que você mandou uma mensagem. Fruto de uma influência de um relacionamento artificial. Nós temos nos tornado pessoas impacientes demais. Todo dia eu vejo, tanto na minha vida, quanto também na vida das pessoas que estão ao meu redor, traços de impaciência. A inteligência artificial foi feita para ser perfeita. Eu botei uma imagem no início ali, depois eu quero assistir aquele filme, eu não assisti aquele filme. Mas eu peguei a ideia daquela animação. A ideia daquela animação é que esse menininho vive num mundo onde a inteligência artificial é criada, tem como objetivo fazer o amigo perfeito. E esse menininho, ele deu a sorte ou a causalidade de ter pego uma inteligência artificial que veio com problema. E isso faz com que o relacionamento humano venha à tona. É uma crítica ao excesso de relacionamentos artificiais que nós temos na nossa vida. Então acaba sendo criada uma história muito bonita, graças ao defeito que aquele robozinho tem. Não sei. Fica aí, pergunta para o chat GPT. Pergunta que ele vai te responder na hora. Depois eu te passo que eu não lembro.
A inteligência artificial foi feita para ser perfeita, os nossos amigos não são. Isso nos torna cada vez mais pessoas impacientes. Nós não temos paciência com aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos amam, aqueles que estão presentes nos momentos difíceis. Nós temos nos tornado exigentes demais com os nossos amigos. Queremos amigos atualizados e aperfeiçoados, assim como exigimos da tecnologia. Quem é vidrado em tecnologia, gosta de uma tecnologia, sabe a importância de uma atualização. Acelera o celular. Se você está com o celular lento, você precisa atualizar o sistema do seu celular. Se você for lá nas configurações, você vai ver atualizações pendentes. Sabe para que serve uma atualização de um software de um celular? É para corrigir as imperfeições e os problemas causados por uma versão anterior. Só que isso, meus irmãos, nos nossos relacionamentos não existem. Isso não existe. Eu creio, por exemplo, assim como eu tenho certeza que a minha esposa deve orar de joelhos, para que algumas coisas da minha vida sejam transformadas. Mas ela, quando casou, ela já sabe. Tem coisas que ela vai ter que conviver o resto da vida, que não vai dar tempo de Jesus mudar. Eu sou uma pessoa difícil. Eu dou graças a Deus por cada música. Eu imagino que ela deve pular por cada toalha que eu coloco no lugar. Ela deve pular de alegria. Mas entendeu? Nós não somos atualizados como uma máquina. Nós temos nos tornado pessoas frias e carentes. Sabe por quê? A inteligência artificial, ela não nos abraça. Ela não tem sentimento. E nós vamos nos tornando iguais a ela. Eu botei a Alexa aqui, eu gosto de tecnologia. Eu tenho uma inteligência artificial que eu acho mó barato. É a Alexa. Então eu converso com a Alexa em casa. Então eu peço assim, Alexa, toque para mim uma música aí de, sei lá, Projeto Sola. Tocando música de Projeto Sola. Aí eu fui além, eu ainda peguei umas lâmpadazinhas e botei assim, ó, eu até apago a luz, ó. Vocês devem estar pensando, mas o pastor é preguiçoso, não se presta não, mas eu adoro ver a tecnologia funcionando. E às vezes eu provoco ela, eu tento ver até onde ela vai. Hoje, antes de sair de casa, eu falei assim para Alexa, Alexa, você me ama? A Alexa respondeu, ela assim, eu ainda não descobri o amor humano. Não tem sentimento. Você não pode sentar com a Alexa e abrir o seu coração. Não posso te ajudar. Não tenho ideia do que se passa. Ela é uma máquina. Nós estamos cada vez mais insatisfeitos. E esse é o único ponto que eu quero que você, juntamente comigo, reflita. Nós temos estado cada vez mais insatisfeitos com os nossos relacionamentos, fruto dessa interferência toda, influência toda, porque nós esperamos, ficou errado aqui. Porque nós esperamos que os nossos relacionamentos correspondam, resolvam problemas que eles não são capazes de solucionar. Então, se já é difícil você ter um relacionamento, você já está tendo uma distorção de como é ter um relacionamento. Ainda você ter a expectativa errada do que um relacionamento pode te oferecer ou ser na sua vida. Não temos tido sucesso em nossos relacionamentos porque esperamos deles
algo que eles não podem nos dar. Dentre todos os problemas, e eu vou destacar eles aqui, a minha conclusão acerca de todas essas coisas que eu comentei com os irmãos, é que tudo isso, inteligência artificial, dificuldade de relacionamento, distorção dos conceitos do que é ter um bom relacionamento e por aí vai, nós temos sido incentivados a vivermos sozinhos. E entenda uma coisa, sabe por que nós vivemos uma geração doente, carente, depressiva, ansiosa? Existem vários fatores, mas eu não tenho dúvida que o grande fator é a ausência de bons relacionamentos. Quando nós nos isolamos, nos afastamos, nós vamos ficando doentes. Aí você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psicanalista. Sabe o que eles recomendam? Nem cristão às vezes eles são. Eles recomendam, para te ajudar no teu processo de recuperação, o que eles te recomendam? Uma igreja. Porque lá você vai ser bem aceito, e até eles conhecem a essência da igreja. Você vai ser bem aceito e você vai criar bons relacionamentos. Entenda uma coisa, se você tem vivido doente, principalmente essas doenças emocionais, doenças, da alma, saiba que você precisa de bons relacionamentos. Os adolescentes não aprofundaram muito isso aqui. Quando eles foram para o acampamento, era um para cada lado. Eles vinham sempre no Oca, mas sabe quando tem um amontoado de gente que está ali, mas não deu liga ainda? Não deu liga ainda. Eles viveram aqueles momentos intensamente. Eles se aproximaram muito um dos outros. Eles viram que o que eles conheciam um dos outros não era o que eles pensavam que aquela pessoa era, do jeito que a pessoa era. E eles começaram a viver intensamente. No final do acampamento, eles já estavam absorvendo a crise do pós-acampamento, que é a tristeza por ir embora. Aí algo que eu falei para eles: sabe o que faz esse lugar aqui, o APA, ser algo sensacional? Onde você esquece dos problemas, aonde você esquece das suas dificuldades, dos seus problemas de relacionamento, das suas brigas, das suas dores. Sabe o que faz esse lugar sensacional, além, claro, do nosso Jesus Cristo? Vocês têm relacionamento aqui, vocês estão se relacionando uns com os outros. Eu fiquei, no último dia, arrumando lá com o pessoal o acampamento. Aquele acampamento estava vazio, sem ninguém. Ele estava lindo, ele estava depressivo. Faltava a alegria, faltava as risadas. Sabe quando você se reúne com um amigo, com um casal de amigos, com um grupo de amigos, e você vive aquele momento, não fica parado ali na mesa com um celular na mão, mas você vive aquele momento. Sabe o que eu estou falando? Momentos que ficam marcantes na nossa vida, que nós lembramos ao longo dos anos. Todo mundo aqui tem uma história com amigo, com amigos, que você lembra até hoje, você tem prazer de contar. Sabe o que acontece naquele momento? Tudo some, tudo desaparece. Porque você está o quê? Se relacionando. Amizade verdadeira, bons relacionamentos, são um remédio muito especial nas nossas vidas. Por isso que é bom a comunhão, por isso que a gente incentiva muito aqui na igreja o relacionamento. Hoje nós temos compartilhe. Compartilhe cada um aí, quem lembrou, quem conseguiu, trouxe alguma coisinha, a gente vai se relacionar, ter um momento de comunhão ao final do culto.
O excesso de relacionamentos artificiais tem criado problemas e dificuldades em nossos relacionamentos reais. Eu estou dizendo, tem coisas boas, mas cuida, busca o equilíbrio, não se isola. Não deixe de cultivar boas amizades. O terceiro, que é o nosso ponto, temos grande dificuldade de nos relacionarmos porque esperamos deles soluções para os nossos problemas. Expectativa que nós temos quando entramos nos relacionamentos, elas não são satisfeitas. Porque o relacionamento ele tem um objetivo, ele tem uma razão, mas ela não é solução para os nossos problemas. Eu vou te dar alguns exemplos agora. Amizade, namoro, casamento não substituem Jesus em nossas vidas. Eu acho que você vai entender, eu vou tentar ser bem claro, que eu acho que você vai entender onde eu quero chegar. Nós nos frustramos nos nossos relacionamentos quando nós buscamos nele a solução dos nossos problemas. Aí nós nos frustramos, ou nós somos traídos, e o nosso mundo desaba, porque nós buscamos algo que às vezes nenhum relacionamento humano é capaz de saciar. O ideal até, que eu quero que você entenda, que para os nossos relacionamentos serem bons relacionamentos e terem sucesso, não é nós vermos ele como solução na nossa vida. É nós estarmos satisfeitos somente com Jesus e levarmos Jesus para os nossos relacionamentos. Esse é o caminho perfeito. Esse é o caminho ideal. Não sei se você lembra, no tempo que você era junior, twins, você estava crescendo, fazendo as suas primeiras amizades. Tinha uma coisa na minha época, de adolescente, de junior, não sei se é do tempo de alguém, eu acho que isso não existe mais hoje, espero que não. O adolescente ou junior, ele via na amizade, ele procurava na amizade algo que era também aumentado pelo fato dele ter alguma carência nos relacionamentos em casa, mas ele buscava na amizade uma fidelidade, alguém que fosse fiel. Ele buscava na amizade, eu buscava na amizade um lugar seguro, uma fidelidade, alguém que fosse perfeito. Tinha até na minha época, como é que chama? Pacto de sangue. Não se assuste. Mas era muito comum entre as adolescentes se cortar os dedinhos assim, cada uma, cortar o dedinho e colar, uma na outra. Então, a adolescente, quando fazia amizade, construía uma amizade, via na amizade a solução para todos os seus problemas. Então, o que acontecia? Ela era traída, ela se decepcionava, ou a amiguinha dela começava a namorar e esquecia dela, ela se frustrava. Aí tinha dificuldade de construir uma nova amizade. Quando nós temos uma expectativa errada de um relacionamento, nós vamos nos frustrar. Não vamos ser correspondidos. Namoro. Os adolescentes agora já ficam tudo arrepiado. Sabem a minha postura com relação ao namoro. Adolescente namora por 2 motivos. Comigo foi assim. O primeiro, quer ter prazer. Quer beijinho na boca. Quer até algo além. É prazer sim, sabe por quê? Porque você não vê adolescente dizendo assim, eu quero trabalhar, quero ter responsabilidade, quero capinar um lote. Por que ele não diz isso? Porque ele não tem prazer nisso. Então, o primeiro motivo que o adolescente quer tanto namorar, quanto mais cedo melhor, é esse. O segundo motivo é porque ele quer resolver alguns problemas. Solidão, carência. É muito comum quando um adolescente ou uma menina se muda de cidade
para estudar, longe dos pais, a primeira coisa que a maioria faz, sabe o que é? Achar uma namorada ou um namorado. Para suprir uma carência ou alguns problemas que nós sabemos qual é a causa. Nós sabemos que dentro do nosso coração há um vazio do tamanho do nosso Jesus. Então, no namoro, quando nós começamos cedo a querer namorar, nós queremos que o namoro resolva vários problemas. A carência que nós temos, não temos um afeto do jeito que deveríamos ter em casa. Não sabemos o que é um abraço de um pai, um abraço de uma mãe. Aí nós ficamos querendo buscar isso em outro lugar. Há processos, e como nós somos imaturos, quando somos adolescentes, nós queremos romper esses processos. A palavra de Deus lá em Provérbios vai dizer que o homem deve, por exemplo, casar, e esse é o objetivo do namoro. Qual é o objetivo do namoro? Namorar para casar. Provérbios vai dizer que você deve casar quando? Quando teus campos já estão prontos para a colheita e a sua casa está construída. Para você deixar os campos prontos para a colheita, exige trabalho. A casa construída exige trabalho e você vai sendo amadurecido pelo processo. Até a forma que você vai lidar nos seus relacionamentos, você vai ser provado, lavrando o campo, construindo a sua casa. Casamento. Quem nunca ouviu de alguém que se casou, ouviu no casamento a solução dos seus problemas? Quem nunca ouviu a frase, eu só vou ser feliz se eu casar? Aí a pessoa entra com essa expectativa. Casa de qualquer jeito. Casa com a expectativa errada. Ela não se resolveu pessoalmente. Não se resolveu com Jesus. E vê no casamento a solução para muito problema. E lá vê no casamento o motivo da felicidade. Coitada. Porque entra no casamento e vê que não é bem assim. Que no casamento você não está lá para receber, você está lá para dar. Você está lá para amar. Você está lá para servir. E aí vai, aí deu problema no casamento. O casamento está quase terminando. Já sei, hein? Conversa, está quase terminando, já sei. Vamos ter um filho que vai resolver o problema do nosso casamento. Nunca viram isso também? Aí, tem o filho. Resolve o problema? Os primeiros 2 anos é uma maravilha. É festa. Guti, 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 que bonitinho, guti, guti, guti. Ai, meu filho, tira foto, Instagram, tá. Depois, separação. Expectativa errada. O filho não é para resolver problema do casamento. É bênção do Senhor. Mas não é para resolver problema do casamento. Nós também esperamos dos nossos laços familiares, ficamos na expectativa de resolver nossos problemas. Entenda, eu deixei aqui Lucas 15, 11, talvez você já tenha aberto a sua Bíblia. Qual é o texto que nós temos aí? Filho pródigo. E eu deixei aqui um trechinho de um livro do Hernandes Dias Lopes, que ele fala ali, descreve um momento, eu acho que a maioria sabe o que é a parábola do filho pródigo. É o filho mais novo, havia um filho mais velho também, mas nós vamos focar só no filho mais novo hoje. Ele vivia na casa do seu pai, ele tinha tudo à sua disposição, do bom e do melhor, mas vivia com o coração insatisfeito. Ele pega e ele desonra o seu pai. Mesmo o seu pai estando vivo, ele vai lá e exige a sua parte na herança. Pega, o seu pai é muito bondoso com ele, entrega a parte dele na herança. Ele pega aquele dinheiro, parte mundão afora, em busca de saciar algo,
em busca de prazeres, em busca de relacionamentos. O que acontece? Muitos amigos, poucos amigos, nenhum amigo. O dinheiro termina, os prazeres terminam, e ele se vê numa situação em que ele está comendo a comida dos porcos. E aí ele cai em si, vê que na verdade ele já tinha tudo que ele precisava. Aí o Hernani Jalop diz aqui, ele vivia cercado de bênçãos, porém, um dia aquele jovem cavou um poço de insatisfação dentro do seu próprio coração e começou a sentir-se infeliz dentro da casa do pai. Esticou o pescoço, olhou pela janela da cobiça e viu, além do muro, um mundo colorido, atraente, cheio de emoções. Desejou ardentemente conhecer o outro lado. Então pediu ao seu pai a sua herança e partiu para grandes e intensas aventuras. Assim como na história do filho pródigo, quando nós olhamos para os relacionamentos com um coração insatisfeito e com a expectativa de que eles resolvam os nossos problemas, nós vamos cair numa enrascada, numa grande armadilha. Na verdade, o certo, o caminho correto é nós termos um coração satisfeito em Jesus. O nosso coração, estando satisfeito em Jesus, nós vamos produzir bons relacionamentos. O relacionamento não é solução para muita coisa, mas Jesus é solução para os nossos relacionamentos. É solução para tudo na nossa vida. Não tem uma pessoa aqui, eu cravo isso, que não tenha ou esteja vivendo alguma espécie de dificuldade nos relacionamentos. Todos nós aqui, porque nós somos humanos, falhos. Você quer consertar os seus relacionamentos? Você quer restaurar os seus relacionamentos? Comece tendo um coração satisfeito em Jesus. Saiba que você não precisa de nada mais. Jesus preenche o vazio da nossa alma. Jesus cura as nossas emoções. Jesus restaura a nossa vida, transforma a nossa vida e transforma os nossos relacionamentos. Sejam eles amizade, namoro, casamento, qualquer laço familiar. Só Jesus é o amigo perfeito. Essa história do filho pródigo, você já sabe, é uma analogia. Mostra um rapaz que vivia na casa do pai, mas não era satisfeito dentro da casa do pai. Mostra um rapaz que foi embora buscar satisfação em todos os prazeres. Ele precisou quebrar a cara para reconhecer e cair em si. Que o motivo, a razão dele viver, o amor que faltava nele, a graça que faltava nele, estava lá no mesmo lugar. Sabe o que é o sensacional da história? É que o pai recebe o filho de braços abertos. Se você ler ali a história narradinha, certinha, você vai ver que o pai, não é que o pai viu o filho, o pai já esperava o filho com os seus braços abertos. O pai recebe o filho e não fica jogando na cara que o filho foi embora. Esse nosso Deus é sensacional. Porque um dos motivos dos nossos problemas nos relacionamentos é que nós jogamos na cara. Desenterramos o defunto. Vai ter uma discussão, vai ter uma briga, nós começamos a desenterrar os defuntos lá, porque naquela vez, você lembra? Mas você não muda seu animal, você lembra? Está fazendo a mesma coisa. E joga na cara, não tem dó. Jesus, ele é tão especial, é o amigo perfeito. Ele nos recebe e nos trata
como se nós tivéssemos acabado de nascer. Uma vida nova. Jesus não joga na nossa cara. Se você esteve perdido por esse mundo, em busca de satisfação, quebrou a cara e retornou, saiba que o que ficou para trás, ficou para trás. Jesus nos dá uma vida nova. Ele cria um novo relacionamento conosco. E mais, Ele restaura o maior relacionamento que nós temos na nossa vida, que é o relacionamento com Deus. O grande problema do homem, saiba disso, é que o homem, nada na Bíblia é uma história abstrata, é artificial. É uma verdade. O homem tem um grande problema. Ele pecou, ele desonrou a Deus e se separou. Foi separado da glória de Deus. Jesus veio ali na cruz como um amigo que dá a vida pelo seu amigo para reconstruir esse relacionamento. Se você vive com a ideia e a sensação, o sentimento de que algo está faltando na sua vida, no seu coração, eu vou te dar a resposta. Se chama Jesus. Jesus, ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Ele desvia a ira de Deus. Quando Jesus morre na cruz, Isaías vai falar que ele leva sobre si as nossas dores, os nossos problemas, as nossas angústias. A ira de Deus, como um raio que era para cair sobre nós, cai sobre a vida de quem? De Jesus, do Filho de Deus. Jesus é um bom amigo. Jesus, eu quero terminar aqui, saiba de uma coisa, Jesus, ele é real. Jesus não é uma história, Jesus não é um conto, Jesus não é uma analogia, Jesus é uma verdade. Ele existiu e sempre existirá. Jesus, ele é tão sensacional conosco que ele sobe aos céus, ele ressuscita, ele morre por nós, vence a morte. Antes de subir aos céus, você vai ver lá nos evangelhos que ele vai lá se relacionar com seus amigos, faz um peixe. Eles comem um peixe, todo mundo junto lá. Mas ele precisa ir, ele precisa subir aos céus. Ele sobe aos céus e nos deixa um grande amigo que vive no nosso coração, daqueles que creem em Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Ô amigo maravilhoso, porque ele é chamado de Consolador. Tá certo que ele nos diz umas verdades. E precisa, ele nos mostra a verdade. Mostra o que estava errado e está errado na nossa vida. Mas ele é o Consolador. É a presença de Deus em cada um de nós. Que privilégio nós temos. Além de termos irmãos que expressam, são instrumentos de Deus na nossa vida, nós temos um Jesus que vive em nós. Em qualquer lugar que você estiver, lembre-se disso. Se você estiver com dor, estiver em apuros, estiver mal, e não souber o que fazer, a quem recorrer, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, e tem alguém ali, disposto a te ouvir. E mais, pronto para te curar, para te transformar, porque ele é real. Não é um conto, não é uma historinha. Jesus é real. Ele é tão real que em breve, alguns dizem que está chegando, não sei quando, a Bíblia não fala, mas Jesus diz que vai vir e vai buscar a sua igreja. E todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai ser escravo de Satanás, vai viver eternamente ao lado de Jesus.
Amigo bom é aquele que te quer por perto. E Jesus nos quer para todo sempre. Amém?